Primeiro tópico urgente, documentário SOS-CCGA, sobre mais de 5.000 famílias carentes de justiça necessitando da garantia da lei e da ordem. Este documentário SOS, arrolado neste vídeo, interagem como Mayday e ônus de provas a qualquer tempo, pelo artigo 435 do novo Código de Processo Civil e demais leis, mediante este ato direcionado ao Presidente do Brasil e demais autoridades do Poder Executivo, podendo, pela necessidade e com validade por força de lei, ser encaminhada para os deputados e senadores do Poder Legislativo e para as autoridades em qualquer Poder Judiciário, e, se preciso for, pela Lei 4.388 de 2002, ao Supremo Tribunal de Haia ou ao Supremo Tribunal Militar, em busca das garantias da lei e da ordem, contra os crimes praticados contra a humanidade. Neste caso, há mais de 5.000 famílias em seus direitos humanos de trabalharem, se sustentarem e sobreviverem pela atividade de mineração no Brasil, devido a abusos de poderes, onde violam as leis nos artigos 3º, 5º, 37 e 87 da Constituição Federal de 1988, atropelando a lei infraconstitucional e constitucional. Se neste ato, Vossa Senhoria imparcial, receber este vídeo, documentário SOS, e se identifica com autoridades direcionadas pelo encaminhamento acima, conforme os artigos 37, 84, 87, 142 da Constituição Federal de 1988, ou caso seja só uma das vítimas de autoridades violadores de leis, nos artigos 319, 18, 21, 299 do Código Penal e artigo 254 do Código de Processo Penal e artigo 143 do novo Código de Processo Civil e artigos 166 do Código Civil Brasileiro de 2002 e artigos 3º e 37 da Constituição Federal de 88, envie por e-mail este vídeo com os anexos para o seu computador e analise-os guardando com atenção para uso e defesa das pessoas pobres lesadas na mineração, livrando-as de leis empresariais contraditórias por cooperativas empresariais violadoras de leis, no título de lavra ministerial 119, onde as reféns e vítimas, pela lei, têm o direito de empregar todos os meios legais, mesmo os não especificados no novo Código de Processo Civil, para provar a verdade dos fatos em que se fundamenta o pedido do autor, para convicção de magistrados e demais autoridades que forem necessários. Artigos 369, 378, 435 e 143 do novo Código de Processo Civil e inciso 55 do artigo 5º, artigo 37 e 220 da Constituição de 88. Anexo à Lei 12.527 de 2011, de acesso à informação. Pois toda pessoa tem o direito de ser ouvida por um magistrado e por qualquer autoridade imparcial. Inciso 1º do artigo 8º da Lei da Convenção Americana dos Direitos Humanos. Lei Pacto de São José da Costa Rica por Lei 678 de 1992. Assim, em nome da lei, peço a garantia da lei e da ordem. Neste ato, através deste documentário SOS-CCGA, relatando que várias famílias garimpeiras e quigilas de Carnaíba em Pindubaçu e Socotó, na Bahia, e no Brasil vêm sendo lesadas, motivos que me pedem orientações e ajuda. E como presidente da cooperativa CCGA, que é a Cooperativa Comunitária dos Garimpeiros Autônomos da Bahia, sobre o CNPJ 10.312.094/0001-98, nesta outra forma de associativismo,
estimulada pelo inciso 2º do artigo 174 da Constituição de 1988, neste ato, com fulcro na Lei 12.527 de 2011 e do inciso 2º, 9º e 25 do artigo 5º e artigo 220 da Constituição Federal de 88, por este Mayday de recurso e intercessão pelos pobres lesados no artigo 3º, inciso 2º do artigo 5º e artigos 87 e 37 da Constituição de 88, comunico que em reuniões Cooperativa Mineral da Bahia CMB na PLG, a violadora do título autônomo de lavra MMS 119, violadora que é a CMB, falou sobre assinar a carteira de trabalho dos garimpeiros e dizem que alguns já estariam levando carteiras para assinarem. Motivos de petição de ajuda por parte dos autônomos no título de lavra ministerial, portaria 119, devido comentários de que a CMB alegou que o título autônomo de lavra ministerial 119 já é antiquado e era regra estadual e foi revogada. Declaro, usando a expressão, que tais mentiras é um golpe de Satanás, visto na Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 a 15, através de seus instrumentos no Brasil e em Carnaíba e adjacências na Bahia, sendo um golpe satânico, muito bem orquestrado, usando as dificuldades, ignorância e falta de conhecimento dos pobres garimpeiros, quigilas e só de 2 igrejas contra os pobres no título autônomo de lavra ministerial 119 pela CCGA, lesados na região. Observa-se que após cultos de ação de graça sem graça, só em 2 igrejas em Carnaíba em prol da cooperativa CMB, tais fotos dos cultos têm sido usadas pela CMB para influenciar erradamente as autoridades de que garimpeiros, padres e pastores que foram infelizmente enganados por Satanás concordam com a PLG, Lei Empresarial em Reserva Garimpeira, lesando o título ministerial 119 autônomo de lavra dos pobres na região. E por este motivo, logo depois dos cultos sem graça, ressuscita as cobranças de carteira assinada em oposição aos garimpeiros autônomos no violado título ministerial 119 dos garimpeiros de Carnaíba, Pindubaçu, na Bahia, pois a invasora lei PLG na ata da CMB é um regime de lavra empresarial, pelo artigos 5º e 10º da Lei 7.805 de 89 de PLG. E os associados na CMB pelo MTE e as leis têm que assinar a carteira de trabalho, ou fechará os garimpos com multas. Caso contrário, o Ministério de Trabalho poderia estar prevaricando pelo artigo 319 do Código Penal e violando várias outras leis e o artigo 37 da Constituição de 1988. Porém, no caso Carnaíba, em Pindubaçu, na Bahia, os garimpeiros que assinarem a carteira de trabalho devido existir nos serviços o uso de explosivo que geram tanto a periculosidade como a insalubridade subterrânea, terão pela lei que receber por mês um teto em torno de R$ 2.412,88, somado com mais 40% referente à unificação da periculosidade e insalubridade, receberão em torno de R$ 3.400 ao mês, pelos serviços prestados de 8 horas de trabalho ao dia, inciso 13 do artigo 7º da Constituição Federal de 88 e artigo 58 da Lei 5.452 de 43, Lei CLT. Porém, até 10 horas trabalhadas será tolerado na lei. Se prosseguir além da tarde e noite, terão que receber por horas extras muito mais, que seria um valor noturno somado, podendo passar de R$ 5.000 por cada pessoa ao mês, pela Lei dos Direitos Trabalhistas. Porém, com a carteira assinada, todos os anteriores anos trabalhados dos garimpeiros e quigilas de forma individual, autônomos e parceria serão perdidos e não serão contados para se aposentarem como garimpeiros autônomos na concessão e título de lavra ministerial 119 de 1997 do artigo 43
da Lei Federal 9.314 de 1996 em vigor, porém violada. E os garimpeiros com a carteira de trabalho pela lei terão que manter a carteira assinada nos garimpos entre 20 e geralmente 25 anos para poderem se aposentar na lei empresarial de PLG pela invasora CMB em Carnaíba, na Bahia. Saibam que 10 garimpeiros com carteira assinadas darão um custo de R$ 34 mil ao mês e que os trabalhos em minas subterrâneas exigem no mínimo 25 pessoas, que daria um custo mensal de R$ 85 mil por mês, o que inviabilizará as atividades de garimpagem em Carnaíba-Pindubaçu, na Bahia, devido mais de 95% da classe pobre e média dos proprietários dos garimpos em Carnaíba, na Bahia, pelo inciso 1º do artigo 153 da Constituição Federal de 1946, pertencerem desde 1960 pelo direito de lavra autônomos, como pessoas pobres superficiário na propriedade. Porém, pelo alto custo na PLG, esgotará o capital de pobres garimpeiros trabalharem e com as quigilas perderão o rejeito mineral. Ainda mais que na lei de PLG não existe arroio. O rejeito mineral só existe pelo inciso 1º do artigo 2º, inciso 2º do artigo 6º e artigos 70, 71, 76, 77 e 95 da Lei o Código de Mineração, pela concessão e título de lavra autônomos, na Portaria 119 de 1997, do artigo 43 da Lei 9.314 de 1996, anexo ao artigo 3º, inciso 2º do artigo 87 e artigo 176 da Constituição Federal de 88, válidos nos pseudônimos garimpeiros, pelos artigos 19 e 113 do Código Civil Brasileiro de 2002. Porém, na lei de PLG empresarial pela invasora CMB com a carteira assinada, lesa os donos de garimpos e na PLG ficarão garimpos parados. E pelo artigo 9º da lei de PLG 7.805 de 89, somados aos artigos 1022 e 1025 do Código Civil de 2002 e outras leis referente à dívida de mais de 21 milhões, os na PLG perderão os garimpos, tipo um gado pastando na PLG CMB, para depois irem ao matadouro para serem leiloados. A salvação até dos na PLG tem sido até então e será a cooperativa CCGA, por questão em litígio judicial no Distrito Federal, pelo título de lavra autônomo ministerial 119, e havendo garantia da lei e da ordem neste país, a vitória será certa da CCGA na Justiça. Isto se não violarem os artigos 3º, 37 e 87 da Constituição Federal de 88, até os da CMB-PLG, se não violarem a lei, as autoridades, até os da PLG, não irão perder os garimpos nos matadouros leiloados. Caso contrário, só os da CCGA, na portaria e título de lavra 119, se salvarão. E por outros motivos aqui não explicados e dentro da lei, quem não estiver na CMB e não assinou a PLG, não perderão os garimpos. Segundo tópico, saibam todos que antes da invasora PLG empresarial pelo artigo 5º e 10º da Lei 7.805 de 89 pela cooperativa CMB, a energia elétrica era tipo rural na concessão e título autônomo de lavra, portaria ministerial 119 de 1997 em vigor. Porém, após a invasora empresarial PLG e CMB violando as leis, a energia passou a ser tipo empresarial. Exemplo, eu e algumas pessoas antes da invasora PLG empresarial em Carnaíba, na Bahia, que não usávamos gatos de energia, pagávamos de energia elétrica ao mês R$ 5 mil. E um vereador ganhava por mês R$ 3 mil.
Alguns meses depois da invasão de PLG empresarial pela cooperativa CMB, descabida em Carnaíba, Pindubaçu, na Bahia, o mesmo gasto de energia subiu para quase R$20 mil e o salário de um vereador subiu e foi para quase R$10 mil. O de prefeito disparou muito alto, devido à PLG gerar ao produtor mineral custos e impostos empresariais pela violação do artigo 77 da Lei 22767, o Código de Mineração, interagindo com o Título Autônomo de Lavra Ministerial 119 de 1997 em vigor, porém violada em Carnaíba, Pindubaçu, na Bahia. Pergunto, seria este um dos motivos da cooperativa CMB ter usado e engordado por mais de 13 anos no prédio da prefeitura de graça, em frente ao Banco do Brasil, enquanto a prefeitura pagava aluguel caríssimo para funcionar em cima do Banco do Brasil em Pindubaçu, na Bahia? Ressalto que na reserva garimpeira em Carnaíba, na Bahia, a invasora lei empresarial de PLG-CMB é muito lesiva, pois são quase 200 garimpos colados uns nos outros, cada um limitado na lei de PLG em somente 50 hectares para cada pessoa, onde os que tinham antes da PLG 200 hectares no título de lavra ministerial 119, pela invasora PLG-CMB, já perderam 150 hectares. E também na PLG-CMB ficam impossível as explorações honestas, sem invasão no subsolo, que antes em 2 semanas pela delegacia local se resolvia pelo título autônomo ministerial 119 de lavra, em Carnaíba, na Bahia. Porém, na PLG, leva vários anos o caso na justiça e, pela lógica, sem acusar ninguém, PLG em Carnaíba somente favoreceria lavagens de dinheiro, esquentando-os com falsas produções de fake news por notas fiscais, tiradas por um único responsável CNPJ de cooperativa. Entre tantos motivos, além de eu não trair os pobres garimpeiros e quigilas no título de lavra ministerial 119, este também é um dos motivos por que eu, Antônio Caldas, presidente da CCGA, não assinei a empresarial PLG em Carnaíba e prefiro o título de lavra ministerial 119, onde cada pessoa responde pelo seu garimpo como pessoa física individual e pelo artigo 77 da Lei Código de Mineração, pelo título autônomo, portaria 119 ministerial. Quem paga o imposto é quem compra a produção e não os garimpeiros e quigilas, produtores da produção. Fatos que evita que vários garimpem um único CNPJ favoreçam as supostas lavagens de vários dinheiro na mineração em reservas garimpeiras pela PLG. Relato que ricos empresários e pessoas já me ofereceram muito dinheiro, carro e várias vantagens para que eu assinasse a ilícita PLG como presidente da cooperativa CCGA em Carnaíba. Porém, não gosto e nem apoio coisas erradas, mesmo sabendo que ser honesto e bom neste mundo atual é muito difícil. Porém, eu prefiro, tipo Davi, enfrentar os Golias ou vários Golias que tiver de enfrentar para ganhar dinheiro honestamente pela porta estreita, dito na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 23. Pois não sou e nem quero ser corrupto, por isso eu não assinei a PLG empresarial. Dias depois, por eu pela CCGA não assinar a PLG, tentaram me matar. Fatos provados com vídeo e boletim de ocorrência na delegacia de polícia, visto e arrolados no decorrer do site CCGA, ao digitar na internet Sobrevivendo das Esmeraldas CCGA.
sobre alguns comentários mentirosos, entre tantos quanto o presidente da CCGA, dizendo que o título de lavra portaria ministerial 119 já era, ou era regra estadual e caducou, ou que não vale mais nada e foi revogada, afirmo na lei que são mentiras de Satanás por seus instrumentos usando fake news em parceria com autoridades e pessoas ligadas com suspeitos lucros, através da invasora empresarial PLG e CMB em Carnaíba, na Bahia. Pois a concessão e título autônomo de lavra ministerial 119 não caducou e a MME 119 é federal e nunca foi revogada. Diante destas evidências e ônus de provas, pelo artigo 435 do novo Código de Processo Civil, declaro para todos que a concessão e título de lavra portaria ministerial 119 de 1997 continua em vigor, mesmo nos crimes e trapaças visto ao digitar na internet. Operação Terra de Ninguém. Pois determina a lei maior que ninguém está acima da lei, que somos todos iguais perante a lei. Artigo 5º, inciso 2º e artigo 37 da Constituição Federal de 88. Sendo assim, declaro que nós da cooperativa CCGA em Carnaíba, na Bahia, estamos no título autônomo portaria MME 119, que na lei nos foi concedida para garimpar em Carnaíba, na Bahia, mediante lei infraconstitucional e constitucional em vigor, e por este motivo continuaremos pela nossa CCGA, Cooperativa Comunitária dos Garimpeiros Autônomos da Bahia, garimpando em nosso título de lavra, Portaria Ministerial 119 de 1997, do artigo 47 da Lei Federal 9.314 de 1996 e artigos 3º, 87, 176 da Constituição Federal de 88, pois andamos nas 4 linhas da Constituição em nossa garimpagem na CCGA, a qual também nos protege e determina que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei, inciso 2º do artigo 5º e artigo 37 da Constituição de 88. E se porventura qualquer autoridade, seja de onde for, discordar de nossa posição na lei pela CCGA, eu, Antônio Caldas, como presidente da CCGA, amparado pelo inciso 21 do artigo 5º da Constituição Federal de 88, peço um debate público com a cobertura da rádio, televisão e mídia em geral, para dirimirmos vossas dúvidas pelas várias hipóteses suspeitas e registradas na lei pelos artigos 254 do Código de Processo Penal e artigo 143 do novo Código de Processo Civil e artigos 287 e 299 do Código Penal, com a hipótese de prevaricação pelo artigo 319 do Código Penal, incluindo a suposta falta de conhecimento de causa, dito pelo artigo 21 do Código Penal. Portanto, diante das leis e garantia da lei e da ordem, solicito imparcialidade ao meu pedido para debate público, que somente será desnecessário se as autoridades honestas e humildes forem fiéis à Lei 13.869 de 2019, não abusando dos poderes, com a caneta na mão, e nem prevaricarem permitindo fora da lei que a invasora PLG e CMB continuem mais meses e anos violando as leis e nos lesando na MME 119 em Carnaíba, na Bahia, pois a exigência constitucional ordena que a administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Artigo 37 da Constituição Federal de 88. Sendo assim, solicito neste ato que digite na internet Portaria 119 de 1978 e veja que a Portaria 119 de 1978
passou desde 1997 a ser usado somente como um dispositivo eletrônico 1978, informatizado, que ao digitá-lo ainda nos leva até a concessão e título autônomo de lavra 119 na 1997 ministerial, a qual continua em vigor e que nunca foi revogada, visto também pela imagem e link do título MME 119 de 1997 e nos links e escrito anexo neste vídeo ao final. Observem agora de forma verídica que no fake news da portaria MME 480/2009, equivocada pelo Edson Lobão neste gráfico e imagem, revogou-se a MME 119 na 1978 com o artigo 76 errado, violando os artigos 26, 68, 69 e 95 da Lei 22767, o Código de Mineração. Tal revogação configura crime pelos artigos 287, 299 e 319 do Código Penal e são anulados pelo artigo 166 do Código Civil de 2002, pois mesmo nos erros e trapaças, pelo artigo 26 do Código de Mineração, primeira portaria MME 480 de 2009 seria publicada no Diário Oficial da União, como foi publicada em 21 de dezembro de 2009. E somente depois de 60 dias que finalizaria concluso só em 21 de fevereiro de 2010, é que nas trapaças, pelo fake news da revogação, que a área seria desonerada e ficaria livre para requerimento de PLG pela CMB. Fatos na lei que não justifica requerimentos de CMB pela invasora PLG em 2008, a qual na apologia ao crimes, artigos 287, 288, 299 e 319 do Código Penal, e violação dos artigos 3º, 37, 87 e 176 da Constituição de 88, o ex-DNPM e atual ANM fizeram outorgas ilícitas de PLG para a cooperativa CMB em 2008 e antes e depois de 2010, visto no artigo 26 da Lei 22767, o Código de Mineração, lei imperativa em Carnaíba, Pindubaçu, na Bahia, lesando o nosso título autônomo de lavra, portaria 119 ministerial do artigo 43 da Lei 9.314 de 1996 em vigor, com demais leis na ata e estatuto da nossa Cooperativa Comunitária dos Garimpeiros Autônomos, CCGA. A PLG é uma invasora, pisando nas leis e na ordem deste Brasil em prol dos direitos dos pobres autônomos garimpeiros em Carnaíba, Pindubaçu, na 119 ministerial. Que a justiça faça justiça, sejamos justos. Terceiro tópico. Pela lei, identificamos que a Cooperativa Mineral da Bahia CMB viola a própria lei de PLG que se proíbe entrar PLG em áreas ocupadas por concessão e título de lavra ministerial 119, pelo inciso 1º do artigo 14 da Lei 7.805 de 89 de PLG. E pela mesma lei de PLG, fica comprovado que a cooperativa CMB nunca antes de forma legal atuou com os garimpeiros e quigilas dentro da reserva garimpeira em Carnaíba, na Bahia, pois na ata de fundação e estatuto da cooperativa CMB desde o início da CMB, somente consta a lei empresarial de PLG, e não consta na ata e estatuto CMB a concessão e título autônomo de lavra, portaria MME 119. Portanto, a cooperativa CMB pela PLG no inciso 2º do mesmo artigo 14 da própria Lei 7.805 de 1989 de PLG, a cooperativa CMB é uma placa fria estacionada invadindo Carnaíba, Pindubaçu, na Bahia, pois nunca antes, desde o seu início, atuou dentro da lei com os garimpeiros e quigilas, onde neste ônus de prova pelo artigo 435 do novo Código de Processo Civil, comprova que a cooperativa CMB é pela lei ilegal em Carnaíba, na Bahia, onde pela garantia da lei e da ordem, a cooperativa CMB e PLG, pelo crime de invasão em Carnaíba, é inválida e nula e tem que ser retirada pelo artigo 166 do Código Civil Brasileiro de 2002.
Tem que sair de Carnaíba Pindubaçu, na Bahia, a CMB e a PLG, por terem violado as leis no título autônomo de lavra ministerial 119 de 1997, com prevaricações de autoridades pelos artigos 319 e 299 do Código Penal, ajudando os crimes da invasora PLG-CMB a continuar atropelando as leis, lesando os garimpeiros Quigilas e cooperativa CCGA, que atua em outra forma de associativismo, pelo inciso 1º e inciso 2º do artigo 4º da Lei 11.605 de 2008, Estatuto do Garimpeiro. Lei e atitude da CCGA nessa situação estimulada pelo inciso 2º do artigo 174 e artigos 87, 3º e 5º da Constituição Federal de 88, no título autônomo Portaria Ministerial 119 em vigor, pelo artigo 43 da Lei Federal 9.314 de 1996, válido nos pseudônimos garimpeiros, pelos artigos 19 e 113 do Código Civil Brasileiro de 2002. E qualquer tipo de apoio à PLG e CMB em Carnaíba, na Bahia, é apologia ao crime e prevaricação pelos artigos 287, 288, 299 e 319 do Código Penal, e viola o inciso 1º do artigo 2º, inciso 2º do artigo 6º, inciso 1º do artigo 18 e artigos 66, 71, 76, 77 e 95 do Código de Mineração, e viola os artigos 3º, 37 e inciso 2º do artigo 5º e artigos 87, inciso 2º do artigo 174 e o artigo 176 da Constituição Federal de 88. Sem entrar em muitos detalhes, pela lei infraconstitucional e constitucional, a verdade sem violações de leis é que desde 1997 não estamos na ME 119 de 1978. Nós estamos sim no renovado título autônomo de lavra ministerial 119 de 1997. Pelo artigo 43 da Lei Federal após a Constituição de 88, pelo artigo 43 da Lei Federal 9.314 de 1996, em pleno vigor. A maldade da invasão de PLG e CMB empresarial com meliantes fazendo macumbas, mentindo e violando leis contra o presidente da CCGA em Carnaíba Pindubaçu, na Bahia, é um golpe contra o defensor dos pobres garimpeiros e quigilas no título autônomo de lavra 119 de 1997 ministerial. A cooperativa CMB com PLG empresarial de forma ilegal em Carnaíba, na Bahia, deve mais de 21 milhões de reais na justiça e em breve será obrigada a pagar judicialmente esta dívida, e assim como aconteceu com os garimpos de Serra Pelada no estado do Pará, que deviam pela cooperativa de lá quase 18 milhões de reais, visto nos links e comentário anexo deste vídeo, em breve a errada licença empresarial ambiental, só depois de 14 anos, conseguida em 2022, violando regras na lei, só depois de PLG e CR explosiva e a breve carteira de trabalho assinadas, são provas de violações de leis lesando o título autônomo ministerial 119 de 1997 em vigor em Carnaíba Pindubaçu, na Bahia. A PLG somente contribuirá para que os garimpos na PLG pelo CNPJ da CMB sejam fechados e empenhorados pelos artigos 1022 e 1025 do Código Civil de 2002 e outras leis, para que sejam confiscados e leiloados para pagarem as dívidas no CNPJ CMB PLG de mais de 21 milhões pendente na Justiça. Relato que leilões de garimpos no Brasil por causa de dívidas têm ocorrido, como já aconteceu também em Serra Pelada, no estado do Pará, onde pela dívida de quase 18 milhões os garimpos foram fechados e confiscados e vendidos no leilão para uma mega empresa. Veja os comentários e links deste leilão no final e anexo neste vídeo. Uso a expressão dizendo que
As trapaças em Carnaíba, Pindubaçu, na Bahia, são satânicas e são sequelas de crimes desde 2008 envolvendo autoridades, políticos e funcionários do ex-DNPM e ANM na Bahia e demais autoridades e empresas, tipo a empresarial cooperativa CMB-PLG, que preferem visar os lucros e vantagem pelo amor ao dinheiro do que visar e amar mais de 5 mil pobres famílias, no título de lavra ministerial 119 de 97. A cooperativa CMB, como diz a Bíblia, ama mais ao dinheiro que é a raiz de todo mal. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Digite na internet, Operação Terra de Ninguém, e veja os crimes e digite sobrevivendo das Esmeraldas CCGA. Diante dos fatos visualizados, bom seria que tivéssemos 2 ministros de Minas e Energia e 2 diretores do ANM, um para tratar assunto dos pobres e garimpeiros autônomos, em reservas garimpeiro ou por aí afora, e outro para tratar de assuntos de ricos empresários na mineração, assuntos de gás, petróleo e urânio e outras coisas mais. E caso houver interesse e se precisarem da minha ajuda ao lado dos pobres, no Ministério de Minas, as minhas orientações, contem comigo, pois tenho um elaborado projeto bom para todos neste Brasil. E aproveito o espaço aqui e ressalto que as boas esmeraldas alexandritas se produzem abaixo do saprolito e no título autônomo de lavra ministerial 119 pela CCGA, se pode na lei extrair qualquer tipo de minério, quartzo em lasca, esmeralda, alexandrita, ouro e demais, sendo somente proibido gás, urânio e petróleo. E pelo título de lavra ministerial 119 na CCGA, podemos usar explosivos em minas subterrâneas e podemos descer na vertical a mais de 1.500 metros. Já, ao contrário, pela CMB e PLG, não se pode, pela lei de PLG, ultrapassar o saprolito, ou seja, não se pode passar os 50 metros na vertical e nem se pode usar explosivos em minas subterrâneas. Motivo da CMB na PLG disfarçar licenças ANM em suas notícias sem estas verdades, com assuntos de pedreiras e outros tipos de minérios que se encontram geralmente em lugares antes de 50 metros de profundidade, antes do saprolito, pelo fato de a CMB não poder descer além de 50 metros na vertical, pela lei de PLG. Confirme isto pelos links escritos no final deste vídeo. Porém, em Carnaíba e Socotó, na Bahia, todos que não assinaram PLG e nem se associaram à invasora CMB, quando alguns garimpos no CNPJ CMB-PLG começarem a ser fechados, confiscados e leiloados para pagamentos de mais de 21 milhões de dívidas pelo artigo 1022 e 1025 do Código Civil de 2002 e demais leis pela Justiça, somente os que não assinaram PLG e continuam fiéis na cooperativa CCGA, lutando pelo título ministerial 119, mesmo violado, porém em vigor, permanecerão com os seus garimpos sem serem confiscados e sem serem leiloados pelas dívidas geradas pela PLG e CMB, pois em Serra Pelada, no estado do Pará, infelizmente os garimpeiros caíram no golpe de PLG empresarial e todos assinaram a PLG por cooperativas, tipo a CMB, e anos depois perderam os garimpos que foram leiloados lá. Como disse, veja os comentários e links em anexo no final deste vídeo. E saiba todos que em Carnaíba, Pindubaçu, na Bahia, nem todos perderão os garimpos, devido à cooperativa CCGA, e a maioria nela permanecerem na concessão e título de lavra portaria ministerial 119 do artigo 43 da Lei 9.314 de 1996, com a questão sem segredos de justiça e em litígio judicial em Brasília. Ressalta aqui de forma resumida que em 12 de janeiro de 2015 a CCGA ganhou a causa MME 119 na Justiça pelo juiz Victor Critella Passos Silva, no TRF1 Distrito Federal. Porém, antes de ser executada a sentença contra a invasora PLG em Carnaíba, Pindubaçu, na Bahia, o ex-DNPM foi extinto, com o CNPJ e razão social, e surgiu no mesmo lugar o ANM com outro CNPJ e razão social, um dos motivos do qual a sentença de 12 de janeiro de 2015 não foi executada a favor da MME 119 pela CCGA,
e depois mudaram o juiz Victor pelo juiz Diego no TRF1 Distrito Federal, e o relator, desembargador Souza Prudente, na 5ª turma, já havia por ineficiência, dito pelo artigo 21 do Código Penal e artigo 37 da Constituição Federal de 88, pego carona no fake news fora da lei, dito no processo de número 48407.97124/2008-98 do ex-DNPM e demais, dizendo fora da lei que o motivo de PLG e CMB em Carnaíba, na Bahia, era que os garimpeiros e quigilas não possuíam um título de lavra, e assim com o novo juiz alegaram nos autos que os garimpeiros de Carnaíba em Pindubaçu, na Bahia, não possuía título de lavra, o que configura pela lei prevaricação, pelo artigo 319 do Código Penal, e omissão da verdade, pelo artigo 299 do Código Penal, pois pelo inciso 1º do artigo 2º, inciso 2º do artigo 6º e artigos 71, 76, 77 e 95 da Lei 22767, o Código de Mineração, a concessão e título de lavra dos garimpeiros e quigilas autônomos em Carnaíba, na Bahia, é a Portaria Ministerial 119 de 1997, pelo artigo 43 da Lei Federal 9.314, de 1996, nos pseudônimos garimpeiros, válidos pelo artigo 19 e 103 do Código Civil de 2002, inciso 2º do artigo 87 e artigos 3º, inciso 2º do artigo 174 e artigo 176 da Constituição de 88. Porém, o caso será reavaliado pela vice-presidência do TRF1 Distrito Federal e depois, com previsão em 2023, irá para a última instância no STJ Distrito Federal. Se usarem no julgamento que determina o inciso 2º do artigo 5º e o artigo 3º, 37 e 87 da Constituição de 88, com certeza, na lei, a nossa causa CCGA na concessão e título autônomo de lavra ministerial 119 é ganha, com Deus acima de tudo e de todos, pois ninguém está acima da lei. 4º tópico. Se houver garantia da lei da ordem em prol da concessão e título autônomo de lavra, portaria 119 de 1997 ministerial, do artigo 43 da Lei Federal 9.314 de 1996, em vigor, e válido nos pseudônimos garimpeiros pelo artigos 19 e 103 do Código Civil de 2002 e várias outras leis já mencionadas nos demais tópicos neste vídeo e anexos, as questões portaria 119 ministerial, até então demoradas e prevaricadas, atropelando os artigos 319 e 299 do Código Penal e artigos 3º, 37 e 87 da Constituição Federal de 88 na Justiça, como já mencionados nos tópicos em anexo sobre a justiça morosa, por esses longos 11 anos de demoras, que somente tem causado prejuízos, aumento de pobreza, depressão com mortes e muita fome entre famílias, idosos e crianças em Carnaíba, Pindubaçu, na Bahia. Portanto, precisamos de urgente justiça com GLO em 2023, pela garantia da lei e da ordem, para que a violação no título ministerial 119 seja logo resolvido pela lei no pleito da cooperativa CCGA. Caso contrário, se violarem o inciso 2º, 35 e 36 do artigo 5º e artigo 3º, 37 e 87 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, infelizmente, somente quem assinou o PLG na cooperativa CMB em Carnaíba e Socotó, na Bahia, perderão os garimpos, que pela dívida de mais de 21 milhões de reais serão confiscados e leiloados para dívidas no CNPJ PLG CMB pagar. E se não assinarem a carteira de trabalho na PLG pelos artigos 5º e 10º e demais da Lei 7.805 de 1989, de PLG e outras,
a dívida da cooperativa CMB e associados dela na PLG continuará aumentando e poderá ultrapassar mais de 30 milhões de reais, somada a outras multas ambientais, falta de segurança de trabalho e outras mais já acumulada. A salvação de quem se associou na cooperativa CMB com PLG depende muito da vitória da cooperativa CCGA, pleiteando o título de lavra 119, violado, que está em litígio judicial em Brasília. Caso a Justiça prevaricar violando os artigos 319 e 299 do Código Penal e artigos 3º, 5º, 37 e 87 da Constituição Federal de 88, somente os que não são da CMB-PLG, sem entrar em muitos detalhes, vos afirmo que não perderão por vários motivos seus garimpos nem em Carnaíba e nem em Socotó, na Bahia, onde a CCGA pleiteará por Socotó uma portaria de lavra por direito, por ter existido Socotó antes da lei de PLG surgir. Neste documentário SOSC-CGA, mediante este vídeo com os links, comentários e PDF em anexo, a CCGA, pelo inciso 21 do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, tem o direito de empregar todos os meios legais, inclusive através deste vídeo, e mesmo os não especificados no novo Código de Processo Civil, para provar a verdade dos fatos em que se fundamenta o pedido do autor, para a convicção de magistrados e demais autoridades que forem necessários. Artigos 369, 378, 435, 143 do novo Código de Processo Civil, inciso 55 do artigo 5º e artigo 37 e 220 da Constituição Federal de 1988 e Lei 12.527 de 2011, de acesso à informação. Pois toda pessoa tem o direito de ser ouvida por magistrados imparcial, como também tem o direito de ser ouvida por qualquer um dos poderes no Brasil e Tribunal de Haia por autoridades imparcial, inclusive no Supremo Tribunal Militar, se preciso for, conforme prediz o inciso 1º do artigo 8º da Lei da Convenção Americana dos Direitos Humanos, Lei Pacto de São José da Costa Rica, por Lei 678 de 1992. E nestes termos e atos, por força de lei, solicito ao Presidente do Brasil, Ministro de Minas e Energia, aos deputados, senadores e ao ANM, Agência Nacional de Mineração e setores de conflito nesses órgãos, e demais autoridades no TRF1 Distrito Federal, no Supremo Tribunal de Justiça, e aqui, se preciso for, ao Tribunal de Haia ou aos militares do Supremo Tribunal Militar, que no uso do artigo 3º, 87, 176, 37 e demais da Constituição Federal de 88, e pelo inciso 1º do artigo 2º, inciso 2º do artigo 6º e artigos 18, 66, 71, 76, 77 e 95 da Lei 22767, o Código de Mineração, anexo ao artigo 43 da Lei 9.314 de 1996, interagindo com os nossos pseudônimos na concessão e título autônomo de lavra ministerial 119, válido nos artigos 19 e 113 da Lei 10.406, que é o Código Civil Brasileiro de 2002, e outras leis que nos foram violadas, que emergentemente as autoridades nos promovam a garantia da lei e da ordem, anulando as violações de leis em nossa concessão e título de lavra ministerial 119, lesada em Carnaíba, Pindubaçu, na Bahia. Conclusão: devido a vários outros trabalhos que faço, entre tantos, o visto ao digitar na internet, jornalismo e CCGA para autoridades e povo, a nível internacional,
sem amor por dinheiro e sem fins lucrativos em prol dos pobres e indefesos em nosso mundo, e devido também a este pleito, o título de Lavra Ministerial 119, dos pobres garimpeiros e quigilas em Carnaíba e outros em Socotó, na Bahia, várias pessoas me perguntam: a que igreja de religião eu pertenço? Respondo dizendo que pelo uso do livre-arbítrio e pelos incisos 5º, 9º do artigo 5º da Constituição Federal de 88, qualquer pessoa tem o direito de pertencer a qualquer religião entre as mais de 14 mil religiões existentes neste mundo. Porém, eu não pertenço a nenhuma e decidi no meu livre-arbítrio a pertencer somente ao meu único fabricante, Deus. E assim decidi observar os 10 mandamentos dele, que primeiro foi escrito por ele, comprovadamente visto no livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 18. Mandamentos registrados no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo de 1 a 21, e Deuteronômio, capítulo 5, versículo 1 a 33. Diante de milhares de testemunhas, contando, além dos guerreiros, as mulheres, idosos e crianças. Mandamentos estes que também mesmo nas trapaças nunca foram revogados e que eu os observo como uma regra de vida, selo manual de boa conduta para toda a humanidade. Regras de vida, criado pelo nosso único fabricante, Deus. E bom seria se todas as pessoas neste mundo observassem os 10 mandamentos de Deus, assim como eu os observo, e por isto não me corrompi assinando a empresarial PLG para não prejudicar os pobres, violando o título autônomo de lavra na portaria 119 de 1997 ministerial, da Lei 9.314 de 1996, em vigor. De fato, os 10 mandamentos nos revelam que, se fossem observados por todos como normas e regras de vida, não haveria tantas traições, adultérios, mentiras, roubos, assassinatos e demais maldades com várias violações de leis neste mundo. E para melhorarmos este mundo, neste ato aproveito o espaço e solicito a todas as pessoas neste mundo para observarem os 10 mandamentos de Deus como um manual de boa conduta para toda a humanidade. E veja que mesmo depois de várias traduções atualizadas, continua dizendo as Bíblias que de tudo o que se diz, escrevem, pregam e ensinam, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. E observar os mandamentos de Deus é um dever de todos. Eclesiastes capítulo 12, versículo 11 a 14. E também nos orienta a Bíblia que devemos tocar a trombeta, clamando em alta voz, anunciando ao povo os pecados cometidos, conforme nos diz o livro de Isaías, capítulo 58, versículo 1. Inclusive, esses pecados de transgressões de leis praticados contra a concessão e título autônomo de lavra ministerial 119 a favor de mais de 5 mil famílias pobres, que vêm sendo lesadas por Satanás, fingindo com autoridades, políticos e pessoas articuladas pela PLG e CMB, serem um anjo de luz, fingindo ser um anjo de luz, porém desmascarados pela Bíblia, em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14 a 15, e pela lei em vigor e constitucional, onde estão lesando em mais de 1.300 hectares os pobres garimpeiros e quigilas na concessão e título de lavra portaria ministerial 119 do artigo 43 da Lei 9.314 de 1996, e outras leis aplicadas dentro de nossa reserva garimpeira de 3.692,25 hectares em Carnaíba, Pindubaçu, na Bahia. Diante desses pecados e crimes, devemos clamar em alta voz
e avisar as autoridades mencionadas na inicial deste vídeo e anunciar ao povo sobre essas lesivas invasões de CMB PLG em Carnaíba, na Bahia, para que mais de 5.000 famílias com crianças e idosos lesados e reféns entre o povo não pereçam por falta de conhecimento, como nos adverte o livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, na Bíblia. Não pereçam por falta de conhecimento de lei e uma justa justiça, de autoridades que obedeçam e cumpram o artigo 37 e demais artigos da Constituição Federal de 88. Não devemos ser tímidos, como diz a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, e nem devemos ser preguiçosos, dito em Provérbios, capítulo 6, versículo 6. Portanto, você que acabou de receber este vídeo com os links anexo, PDF e comentários, permita Deus te usar neste momento e envie este documentário SOS CCGA para o presidente do Brasil e demais autoridades e mídia, tipo Jovem Pan e Oeste Sem Filtro, SBT, Record, revistas, jornais e demais mídias em geral, para clamarem e sermos libertos de violadores de leis e para nos promoverem a garantia da lei e da ordem neste Brasil. Em nossa causa e nossas necessidades como famílias de garimpeiros e quigilas na CCGA, pelo título autônomo de Lavra, portaria 119 ministerial do artigo 43 da Lei Federal 9.314 de 1996 em vigor. Ajudem esta causa, compartilhando este documentário SOS arrolado com os ônus de provas pelo artigo 435 do novo Código de Processo Civil e demais leis anunciadas. Compartilhem pelo YouTube, Google, Facebook, Instagram e outros meios de comunicações e grupos de WhatsApp para as autoridades e povo, para assim salvarmos os pobres de violadores de leis no Brasil. Veja a seguir os links mencionados e sejamos justos. Antônio Caldas, jornalista, filho de herói condecorado na Segunda Guerra Mundial e PQD, paraquedista militar, consultor e garimpeiro, atuando como presidente da CCGA, de forma honesta e sem fins lucrativos, em prol das pessoas pobres e indefesas neste mundo, no Brasil e na mineração.